Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Santo Alberto Magno, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos, na aula de hoje nós vamos ver um outro tema, no capítulo 15 do livro Práticas de Amor a Jesus Cristo, de Santo Afonso Maria de Ligório. O título é: Quem ama Jesus Cristo crê em todas as suas palavras. A caridade tudo crê. Quem ama uma pessoa acredita em tudo o que ela diz. Por isso, quanto maior é o amor de alguém a Jesus Cristo, tanto mais firme e viva é a sua fé. O bom ladrão, vendo nosso Redentor morrendo na cruz, sem culpa e sofrendo com tanta paciência, começou a amá-lo. Movido por esse amor, iluminado pela luz divina, acreditou que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Por essa razão, pediu-lhe que se lembrasse dele quando entrasse em seu reino. Bom, nesse título, a caridade tudo crê, ou seja, o verdadeiro amor nos leva a crer de fato na pessoa amada. Isso quer dizer o quê? Que onde está a nossa fé, ali também está o nosso amor. Ninguém ama aquele ao qual não crê. Então, toda pessoa que ama, ela deposita a sua fé na pessoa amada. Nosso Senhor Jesus Cristo, no livro de João 14, versículo 15, ele vai dizer: quem crer em mim, guardará as minhas palavras. Guardará as minhas palavras. Portanto, o verdadeiro amor a Jesus Cristo, ele se dá no conhecimento a Jesus Cristo. E em João 8,32, ele também fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nenhuma pessoa que não tem o conhecimento da verdade consegue amar de fato a verdade. Essa verdade nós sabemos que não é um fato, não é uma ocorrência e nem uma história. Essa verdade é uma pessoa, e é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Em João 14,6 ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, por ele ser a verdade, ele é Deus. Ele é a verdade personificada que veio até nós. Portanto, a nossa fé, ela não vive de mera opinião. A nossa fé é embasada nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, traduzida fielmente, reproduzida e traduzida fielmente pela Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Por isso, no livro de Lucas, ele mesmo disse: quem vos ouve é a mim que ouve. Então, a igreja, ela tem o seu estatuto, ela tem o seu magistério, ela tem as suas diretrizes, os seus dogmas. Então, são essas as luzes para que devemos seguir de fato, se nós estamos conhecendo o nosso Senhor Jesus Cristo e amando como ele deve ser amado. Prosseguindo,
A fé é o fundamento da caridade, mas depois é a caridade que aperfeiçoa a fé. Quem mais perfeitamente ama a Deus, mais perfeitamente crê. A caridade faz que o homem creia, não só com a inteligência, mas também com a vontade. Muitos creem com a inteligência, mas não com a vontade. Assim fazem os pecadores, que sabem serem mais que certas as verdades da fé, mas não querem viver conforme os mandamentos divinos. Eles têm uma fé muito fraca. Se tivesse uma fé viva, crendo que a graça divina é um bem maior de todos os bens e que o pecado é um mal maior do que todos os males, por nos privar da graça de Deus, com certeza mudariam de vida. Se preferem os míseros bens deste mundo em vez de Deus, é porque não creem ou creem muito fracamente. Os que acreditam não só com a inteligência, mas também com a vontade, de modo que não só creem, mas querem crer num Deus que se revela pelo amor que eles têm e gostam de crer em Deus. Estes sim, acreditam perfeitamente, por isso procuram conformar sua vida com as verdades que creem. Por isso nosso Senhor ele ensina, numa das petições do Pai Nosso, seja feito a tua vontade. A vontade de Deus deve se fazer evidente na nossa vida, deve estar acima da nossa própria vontade. Se nós verdadeiramente amamos a nosso Senhor Jesus Cristo, devemos nos conformar com a vontade dele. Somente pela vontade de nosso Senhor Jesus Cristo que nós chegamos a uma via de perfeição, ou seja, porque ele é o mestre infalível da vida e tudo que ele disse é para o nosso maior bem, para que atingimos a nossa finalidade. Portanto, nós somos criados para 3 finalidades, que é conhecer, amar e servir a nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele é o Senhor absoluto, soberano da nossa vida. Devemos crucificar a nossa vontade. Por isso, procuremos conformar na sua vida com as verdades que creem. Aqueles que amam verdadeiramente procuram conformar a sua vida. Muitas pessoas, como Santo Afonso vai estar ensinando, elas vão, com a inteligência, elas conseguem captar muitas verdades relacionadas a Deus. Só que, por faltar a fé, elas não conseguem pôr em prática. Por faltar a vontade também, não conseguem pôr em prática. Bom, nós sabemos que a fé ela é uma adesão sobrenatural da graça de Deus. O livro de Hebreus 11, versículo 1 vai dizer que a fé é o fundamento da esperança. E Romanos 5, versículo 5 vai falar que essa esperança não se engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então nessas 3 virtudes teologais, a fé, que é o fundamento da esperança, e a esperança não se engana porque ela foi dada por causa do amor de Deus, que foi derramado em nossos corações. Aqui está a base de toda a nossa fé: a fé, a esperança e o verdadeiro amor, a caridade. Esse tripé, um não fica sem o outro. Se tirar um, os outros caem por terra. Porque aqui também entra a importância da esperança. Se não esperarmos o nosso bem maior, que é nosso amor verdadeiro, que é Jesus Cristo, então não amamos de fato. E só Ele deve ser a nossa esperança. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Fora disso daí, o homem ele perde toda a sua transcendência, perde a sua identidade e a sua razão de ser. Portanto, no Pai Nosso, seja feita a tua vontade, nós devemos rezar essa parte do Pai Nosso sempre, todos os dias, até matar o nosso ego, o nosso fundo corrompido, as nossas próprias vontades, para que a vontade de Deus se faça presente na nossa vida. Bom, muitas pessoas começam uma vida espiritual, começa rezando, começa no espírito, e quando começa a chegar aquelas tribulações, Deus me abandonou. Ou Deus, ele não existe. Uma coisa ou outra. Talvez essa pode ser a presença de Deus, a manifestação de Deus na nossa vida pode ser exatamente essa tribulação na nossa vida. Muitas pessoas estão esperando ali, aquela torrente ali, do Espírito Santo ali, aquele fogo, aquele fulgor, igual teve lá em Pentecostes, e muitas vezes Deus se mostra totalmente contrário disso também. Totalmente contrário, para o nosso próprio crescimento também. Bom, continuando, maus costumes. A falta de fé naqueles que vivem em pecado não nasce da obscuridade da fé. Embora Deus tenha desejado que as coisas da fé nos fossem em grande parte incompreensíveis e ocultas, para que tivéssemos merecimento em crer,
Contudo, as verdades da fé se tornam evidentes pelos sinais que as manifestam. Não acreditar nelas seria não só imprudência, mas também falta de religião e loucura. São Tomás ele ensina, né, que a fé ela vem completar, né, vem os sentidos completar. Ou seja, nem tudo que os nossos olhos veem é aquilo de fato, ou seja, nem tudo que luz é ouro, né, nem tudo que é luz é ouro. Então o nosso sentido ele é muito fraco, ele é muito limitado. Até mesmo a nossa inteligência, para aquelas pessoas que conseguem captar as verdades pela inteligência, a fé ela vai além da inteligência. A inteligência é uma das potências da alma. A fé já é um atributo livre da graça de Deus. Nós recebemos no batismo essa graça infusa, a graça da fé. Nosso Senhor ele deixa sempre bem claro a importância da fé na nossa vida. No livro de Marcos 16:15, quando ele fala: quem for batizado e crer será salvo, mas quem não crer já está condenado. Aqui é a importância da fé na nossa vida. E depois em Hebreus 11:6 ele fala ainda, né? São Paulo ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então os ateus, enquanto não se converteram verdadeiramente, né, para crer em Deus, estão condenados, né? Abertamente a gente pode dizer, estão condenados. Enquanto ateus estão condenados. Se não se converterem, né, para crer no Deus único e verdadeiro, eles estão condenados. Então é preciso da fé para a nossa salvação também. Por quê? Porque é preciso a fé para ter uma ligação com Deus. Se nós não acreditarmos em Deus, não quer dizer que Deus deixou de existir. Quer dizer que nós perdemos o nosso contato. A fé também, ela é uma graça também, dada ali também no batismo, que nos torna desposados por Cristo. Ou seja, nós nos tornamos esposa de Cristo, porque nós nos tornamos parte do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Por isso São Paulo fala que a igreja, né, coluna sustentada na verdade, é o corpo místico do nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso se dá um matrimônio na mística, que é só pela fé, que é essa união, essa ligação. A fraqueza da fé de muitos nasce de seus maus costumes. Quem despreza a amizade de Deus para não se privar dos prazeres ilícitos, desejaria que não houvesse lei que os proibisse, nem castigo para os que pecam. Faz tudo para evitar reflexão sobre as verdades eternas, a morte, o juízo, o inferno, a justiça divina. Tudo isso lhe causa muito medo e torna amargos os seus prazeres. Espreme então o cérebro procurando razões, ao menos prováveis, para se persuadir ou se convencer de que não existe alma, nem Deus, nem inferno. Assim poderiam viver e morrer como animal que não conhece lei nem razão. Ou seja, né, vive que nem burro. Logo o homem que no começo da criação, lá no Gênesis, ele quis, pela sua ímpia soberba, quis ser como Deus, né? Tanto é que Satanás fala, se você provar aquele fruto, você vai ser que nem Deus, conhecedor do bem e do mal. Então Adão e Eva quis ser que nem Deus. Então o homem, na sua soberba, quis ser que nem Deus, agora começa a se comportar pior do que um animal. Já não conhece as leis divinas, já não conhece a reta razão, já não conhece a verdadeira fé, já não conhece Deus soberano, absoluto, o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Então o ser humano, que ele não coloca os seus olhos em Cristo, que é o mestre infalível da vida, ele começa a se comportar pior que um animal. Ele não sabe o que é mais um ser humano. Ele não sabe. Então, portanto, o homem ele só recobra a sua identidade a partir do momento que ele se encontra com esse homem, que é o mestre infalível da vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, fora dele, nenhum ser humano sabe se comportar. Aliás, fora dele, nem vida existe, porque ele é a vida. Então, toda a vida, para estar ainda presente, ela tem que estar ligada a Cristo. Porque fora dele não existe vida. Continuando. A dissolução dos costumes é a fonte de onde nascem e saem todos os dias tantos livros e sistemas materialistas, indiferentistas, deístas e naturalistas. Uns negam a existência de Deus, outros negam a providência divina, dizendo que Deus, depois de criar os homens, não se importa mais com eles, sendo-lhes indiferente se o amam ou se o ofendem, se os homens se salvam ou se perdem. Outros negam a bondade divina, afirmando que Deus criou muitas almas para o inferno, forçando-as ele mesmo a pecarem, para que assim
se condenem e o amaldiçoem para sempre no fogo eterno. Essa doutrina aqui que Santo Afonso ele vai estar colocando como uma doutrina herética foi condenada no Concílio de Trento. E quem levanta essa tese de predestinados para o inferno, tipo, Deus criou algumas almas para o inferno, foi Calvino, cria isso daí, falando que Deus ele criou algumas almas para o inferno. Um exemplo disso, ele cita Judas. O outro exemplo, ele cita Pedro. Então, na visão de Calvino, Pedro foi predestinado para o céu, assim como Paulo, assim como Nossa Senhora, né? E muitos outros. Mas Judas foi predestinado ao inferno, tal como Herodes, enfim. Calvino também, ele pegava aquela parte do faraó, porque vai falar o livro de Êxodo o seguinte, que Deus endureceu o coração do faraó. Mas por que Deus não amoleceu o coração do faraó? Por que Deus endureceu o coração do faraó para que ele não se convertesse? Está vendo como Deus predestina alguns para os infernos? Né? Então muitos vão pensar dessa forma. É um erro de teologia e ao mesmo tempo é um erro contra o amor de Deus. É um pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Duvida do amor de Deus. O livro, né, São Paulo ele vai falar em Timóteo que Deus ele criou todo mundo para que salvasse pelo conhecimento da verdade. Então não existe esse negócio de dupla predestinação, não existe. No caso de Judas, né, nosso Senhor, primeiramente, ele reza para São Pedro. Pedro, Satanás tentou joelhar contra ti, mas eu roguei ao Pai, né, para que isso não fosse possível. E que oração que Jesus fez para livrar Judas? Bom, o livro de João vai falar do lava-pés. João capítulo 13. Lá no versículo 5 vai falar que Jesus lavava os pés, né, dos seus discípulos. E Judas estava presente. Jesus, ele sai do seu trono glorioso, onde ele era adorado pelos querubins, serafins e todos os principados, potestades, por todos os coros dos anjos. E vem na carne e se ajoelha diante dos discípulos, inclusive Judas, e lava os pés de cada um deles. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele ministra o seu próprio corpo também para Judas, porque Judas também comunga. E não existe oração e graça maior do que a Santa Missa. E nosso Senhor ministrou a Eucaristia para Judas. E não foi o suficiente, não porque faltou a potência divina e o amor de Deus ali, mas é porque Judas se fechou à graça. Pelo exercício do livre-arbítrio que o Pai concedeu a cada ser humano é livre para se decidir por Deus ou para se opor a Deus. E Judas, no seu livre-arbítrio, ele se opõe a Deus. Ele se opõe. Ele não quis acolher o dom da graça de Deus. Então ele peca contra o Espírito Santo também. Ele não acredita que Deus tinha poder e amor suficiente para salvá-lo. Então Judas, ele sente um remorso, parece até um arrependimento, quando ele volta com as moedas e fala: pequei, traindo, né, vendendo sangue inocente, traindo sangue inocente, ele fala: pequei. Só que nisso não era um arrependimento de Judas, isso era mais um remorso, ou seja, era um arrependimento humano, era um arrependimento, ele arrependeu contra si próprio. Esse arrependimento não visava ao temor a Deus, ou seja, aquela volta a Deus, voltar para Deus. Ele não faz esse ato. Lembrando que o pecado de Judas e o pecado de Pedro tem uma proporção gravíssima. Só que Pedro, ele peca, só que ele se arrepende e vai até o fundo da sua miséria. Confia na misericórdia de Deus e faz o seu ato de satisfação, que é o arrepender-se amargamente, chorar amargamente pelos seus pecados. Judas não fez isso. Judas, ele não se arrepende perfeitamente. Não se arrepende. O bom ladrão também na cruz, ele alcança essa graça também, ele cumpre as bem-aventuranças ali na cruz. O caso de Judas foi o contrário, ele teve tempo para se arrepender, ele teve a graça para poder se arrepender e para optar pela graça, só que ele decide jogar tudo por água abaixo e se enforcar. Aí entra um outro pecado, desespero. O pecado de desesperação também é um pecado gravíssimo. Judas se desespera da sua salvação. Portanto, nós, por pior que seja o nosso pecado, nós não devemos desesperar da nossa salvação, mas no mesmo ato, buscar o arrependimento
mesmo se não for sensível no momento, mas pelo menos pela fé, porque a fé não é sentimento, e buscar um sacerdote no confessionário, e querer reparar aquele erro, e fazendo a satisfação, que são as penas que o sacerdote emprega, e nós podemos fazer até mais ainda, né, do que a satisfação dada ali, a penitência dada pelo sacerdote. Isso é uma expiação perfeita, isso é uma volta para Deus, e Deus, né, o nosso Senhor Jesus Cristo nos lava no seu sangue precioso e nos torna limpos, mais alvos do que a neve. Então esse ato de reparação da parte de Judas não teve. Essa doutrina condenada. Questão assim, eu já me confessei e depois da confissão o padre não deu penitência. Não deu? Não deu penitência. O que a gente deve fazer assim? Tá, o Catecismo de Trento ele vai falar dessa questão, que existe a penitência imposta pelo sacerdote, existe a penitência canônica e existe a penitência pessoal. A pessoal é tipo assim, o sacerdote não te deu nenhuma penitência, você faz a tua penitência. Igual, nós devemos sempre recorrer àquilo que nos dá indulgência. Igual o terço bem rezado, depois de uma boa confissão, ele bem rezado no intuito de reparar a ofensa, né, ele nos dá penitência, ele nos alcança até mesmo indulgência plenária. Então nisso já está a satisfação, mesmo se o sacerdote não deu, né, já está a satisfação. E outra, a visita frequente ao sacramento, né, em especial a Santa Missa ali, isso também já é uma forma de penitência. E nós devemos sempre apelar também, se o sacerdote dar a penitência ou não, devemos sempre apelar também às obras de misericórdia, que são 7 materiais e as 7 espirituais. Devemos sempre apelar a elas também como meio de poder reparar, né, a ofensa cometida contra Deus e também contra o próximo, né? Então aí a gente deve estar ciente disso aí, se o sacerdote não der a penitência ali, certo? Bom, por que muitos também negam a existência de Deus? Na verdade, sabe que Deus existe. É porque é melhor viver pensando que Deus não existe, para não ter que ficar pensando que está adquirindo muita dívida com Deus. É a mesma coisa um devedor quando ele deve para uma loja, e deve muito, e ele não quer pagar. Ele pode ter volta daquela loja. Ele não quer ser humilhado, ele não quer, né, tipo assim, ser cobrado. Ele não quer. Então ele corta ter volta disso aí. Então por isso que esses povos aí também cortam a volta de Deus. É a desculpa mais esfarrapada que assim, usam como uma desculpa. É uma verdade que as pessoas falam, mas Deus é amor. É uma verdade que eles falam. Só que eles usam isso para justificar a safadeza e o não querer abandonar os pecados para continuar pecando, né? Então vai justificar dessa forma, mas Deus é amor, o que importa é a felicidade e tal, né? Bom, para o verdadeiro amor e a verdadeira felicidade, nós não devemos banalizar os mandamentos de Deus, porque a verdadeira felicidade está nos mandamentos de Deus. Santo Agostinho ele tem uma frase que é assim, que a felicidade neste mundo está na busca pela verdade. Já a felicidade, né, a eternidade, consiste, né, em estar na posse daquilo ao qual passou na terra buscando. Ou seja, é possuir a verdade, né? Então, buscar a verdade. Toda pessoa que busca amar a verdade, ela já está cumprindo o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E Deus ele é a verdade absoluta, inalterável e eterna, né? Ou seja, a verdade não muda. E a verdade ela é objetiva. Então a pessoa já está amando a Deus. A pessoa que é a verdade absoluta, objetiva, ela já está amando a Deus. Então ela cumpre o primeiro mandamento. Nisso ela já cumpre também o segundo maior mandamento, quando ela ama a verdade. Porque a pessoa que ama a verdade, ela não vai querer levantar um falso contra o próximo, né? Porque ela sabe que um falso, fere a verdade. Então nisso ela não estaria mostrando amor. Agora se ela ama a verdade mesmo, ela não vai levantar um falso contra o próximo. Ela cumpre os dois maiores mandamentos aí, que é amar a Deus e amar o próximo também, né? Oi. Após ter lançado o primeiro vídeo na internet, surgiu várias perguntas. Eu separei 3 aqui para responder agora ou depois? Pode ser agora. Vamos mandar comigo então. Perguntaram o que é a comunhão dos santos. Tá. Comunhão dos santos. Quando nós chegamos nessa parte do credo, fala o seguinte: creio na comunhão dos santos. São Paulo ele fala em Efésios 4:5 o seguinte, que há uma só fé, um só batismo, é lógico, um só evangelho, uma só comunhão dos santos. Então tudo aquilo que um santo acreditou, todos os outros santos acreditaram também. Então eles estão em comunhão um com o outro, ligados pela mesma fé.
Outra forma de comunhão dos santos é pela Eucaristia, porque todos eles tiveram o mesmo alimento em comum, que é a Eucaristia. Por isso que a Eucaristia, ela nos coloca, nos insere no corpo de Cristo, e o corpo de Cristo em nós. Então a pessoa ela se torna um com Cristo, que foi aquela oração da unidade que Nosso Senhor fez no livro de João, para que assim, Pai, como nós somos um, eles sejam um conosco. Então ligados pela mesma fé, ligados pelo mesmo altar, né? Então estão em comunhão um com o outro, na mesma fé de Cristo, na mesma fé dos apóstolos, na mesma fé dos anjos e da Virgem Maria, né? Meditando o mesmo Evangelho, a mesma Sagrada Escritura, os mesmos salmos. Então a forma de estar toda em comunhão. Falavam a mesma linguagem, estavam ligados no mesmo Espírito, amavam com o mesmo amor que foi derramado em cada coração. Então isso é comunhão dos santos. Então quando nós falamos, creio na comunhão dos santos, nós também estamos em comunhão com os santos. Nós, pelo batismo, que é uma outra forma também de comunhão com os santos, ou seja, pelos sacramentos, né? Pelo crisma também, que o mesmo Espírito derramado para eles também é derramado também na nossa vida pelo crisma. Então nisso nós professamos na comunhão dos santos. Essa comunhão não é só uma união física, igual nós estamos unidos aqui. Aqui nós estamos unidos fisicamente, mas poderia ter pessoas que tinham uma fé diferente. Então eles não estão em comunhão conosco, porque eles poderiam ter uma fé diferente. Agora, tendo uma mesma fé, né, daí nós podemos professar também, creio na comunhão dos santos. Ou seja, aquilo que Santo Agostinho acreditou, que era uma verdade de fé revelada, seja de um dogma, nós devemos acreditar também, senão nós não estamos em comunhão com os santos, nós estamos excomungados, ao contrário da comunhão, certo? Então é isso que é a comunhão dos santos. E todos eles, né, por estar ligados à mesma fé, ao mesmo sacramento, ao mesmo amor, então eles também vivem junto no reino de Deus. Certo? Alguma outra pergunta? A igreja pode errar? Não, a igreja não pode errar. A igreja, São Paulo, ele fala que ela é coluna e sustentáculo da verdade. Coluna e sustentáculo. Uma regra de fé, né, igual o credo. O credo é uma regra de fé, ele contém 12 profissões de fé, né, o símbolo máximo da nossa fé. Tudo que está fora do credo, tudo aquilo que entra contra o credo, nós devemos ignorar. Então quando fala creio na Santa Igreja Católica, não fala creio na Santa e Pecadora Igreja Católica, não fala isso. E qualquer modernista ou qualquer ignorante, furado de bala, que chegar e falar, mas só que a igreja ela é santa e pecadora, porque nós somos o corpo místico da igreja, e nós também pecamos, então a igreja é santa e pecadora. Não, porque a igreja ela é corpo místico de Cristo. Então quer dizer que Cristo também é santo e pecador, porque nós somos corpo de Cristo. Nós somos, porque se nós somos igreja, a igreja é o Cristo na terra, o doce Cristo na terra. Até Santa Catarina de Sena falava isso, e é verdade que São Paulo fala que é corpo de Cristo a igreja, corpo místico. Então, é o mesmo que afirmar que Cristo ele era santo e pecador também. Isso está errado, você entende? Agora, por exemplo, a igreja, ela é santa e santificadora, porque de uma fonte não pode jorrar duas águas, então ela é santa e santificadora. Agora, os nossos pecados, ele não vai fazer da igreja pecadora. Infelizmente, os nossos pecados sujam a fachada da igreja, né? As pessoas olham a igreja através apenas do nosso pecado, né? Então, tem pessoas que julgam a igreja através de Judas. Por exemplo, mas só que nós somos santos pecadores, a igreja, ela é santa e pecadora, porque nós somos a igreja, tal. Então, quer dizer que eu embriagado, se eu bater o meu carro, é a igreja que vai para a cadeia? Fala, não, eu sou a igreja. Se eu sou condenado, é a igreja que vai para o inferno? Entende? Outro ponto também, se eu cometo um assassinato, é a igreja que é assassina, então? Porque eu sou a igreja, eu sou batizado, e o batismo é irrevogável, é uma marca irrevogável, e daí como é que fica? Não. Então, os nossos erros pessoais não ferem a santidade da igreja, não ferem a santidade da igreja. É tal como a hemorroísa, com toda a sua impureza, tocando na orla do manto de Cristo, ela não sujou Cristo, ela que ficou purificada. Então qualquer pecador que ele assume a igreja na sua vida, ele também fica totalmente limpo, por causa dos santos sacramentos da igreja, por causa da fé da igreja e por causa da esperança da igreja. São Paulo fala que a esperança santifica. Então a pessoa ela começa a ficar pura, e não a igreja que começa a ficar impura. Esse termo aí está errado, que a igreja é santa e pecadora, isso está errado. O Concílio de Trento excomunga isso daí também, né?
Não existe uma definição que vai falar que a igreja é santa e pecadora, uma definição de fé, não existe. Certo? Mais alguma? Quais são os erros que esses movimentos pós-concílios cometem que vai contra a doutrina da igreja? Bom, todos. Tudo que você tiver de errado dentro da igreja aí é feito por um modernista. Por exemplo, batismo no Espírito Santo. Eles têm isso como um 8º sacramento. O Concílio de Trento, ele excomunga toda pessoa que afirma haver um 8º sacramento. Os sacramentos são 7. Pessoa que falou que tem 8 sacramentos, vamos lá no meu grupo, você recebeu o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é o crisma. O Catecismo de Trento vai deixar bem claro, a Sagrada Escritura está bem claro, os documentos da igreja estão bem claros. E só quem pode ministrar é o bispo ou um sacerdote delegado pelo bispo, caso o bispo se faz ausente. Então já é um pecado grave. Existe o compêndio do Vaticano II, né, existe um documento do Vaticano que vai falar que muitas pessoas confundem o batismo no Espírito Santo, né, só pelo fato de impor as mãos, com uma reação psíquico-somática, que vai parecer aquele fogo descendo assim. Isso no próprio documento do Vaticano II vai falar isso daí. Sem falar na área da mística, Santa Teresa de Ávila que excomunga isso aí também. Você pega o batismo que Santa Teresa tinha, né, o repouso que ela tinha, e vê como que ela ficava, e vê como que esses movimentos neopentecostais dentro da igreja ficam. Né? Santa Teresa ela deixa bem claro que quando ela recebia aquela graça do repouso, ela ficava totalmente, literalmente um fantoche na mão de Deus. Ela não conseguia ver nem ouvir. Ela era tomada somente por Deus, ela se tornava um fantoche. Você pega hoje nesses movimentos pentecostais, dentro da igreja ou fora da igreja, é porque eu consigo ouvir, eu consigo ver, eu só não consigo me mexer. Ela fala que Satanás ele faz isso daí também. Né? Se a pessoa quiser se aprofundar mais isso aí, pega o livro da vida. Ou pega a doutrina de Tanqueray, que ali vai estar toda a teologia mística da igreja católica, a doutrina de Tanqueray, Adolfo Tanqueray. Certo? Outros pontos errados também, desse carismatismo. Por exemplo, isso está no mundo todo, isso é erva daninha, isso aí ficou impregnado na igreja. Isso daí. Veio aqui, por exemplo, tem até movimento que fala assim, né, que nós estamos preparando o Pentecostes. Não é mais a igreja que prepara, é nós que estamos preparando o Pentecostes, não é mais a igreja. Quer dizer que se eles não existissem, não teria Pentecostes mais. Você entende? Eles estão maiores que Cristo, né? Eles estão mais importantes que Nossa Senhora. Mais importante que Nossa Senhora. Jesus Cristo, ele deu as promessas para quem? Para a igreja ou para os movimentos? Igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não disse isso para nenhum movimento assim, né, pentecostal. Para nenhum, disse. Jesus não disse para nenhum movimento pentecostal assim. E a da igreja, né, igreja de base que eu estou falando. A base mesmo, a alicerce ali, sabe? A doutrina da igreja. Jesus disse isso aí para ela. Então todo aquele que se guia pela doutrina da igreja, a base, o alicerce ali, sabe? O fundamento da nossa fé, ele não se perde. Não se perde. Ele tem uma fé inabalável. Outro ponto também é esse carismatismo aí, né? Que eles vão pegar bastante na questão dos carismas, que é um outro ponto errado. Em aulas passadas já foi dito isso, sobre o dom das línguas. Né? Eu repito aqui sobre isso. Na visão dos santos da igreja, né, eles têm uma interpretação totalmente contrária ao que nós estamos vivenciando hoje dentro da igreja católica. Né, e fora dela também. Mas vamos falar mais dentro, né, que a gente tem que cuidar da nossa casa, o vizinho cuida da dele. Bom, essa doutrina aí da oração em línguas não é tal como estão fazendo hoje. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Muitas pessoas inocentemente estão enganadas. Outras sabem que isso aí não existe mesmo, mas continuam. Mas acontece tantas curas e tal. No budismo, né, lembrando que Buda era ateu, só naquelas técnicas dele, do A1, também acontecia muitas curas, e ele era ateu. No centro espírita também acontecem muitas curas. Fora da igreja católica, até mesmo assim, pessoas que não têm nenhuma crença em Deus, também eles conseguem também o mesmo prodígio. Então, como que Deus estaria fazendo os mesmos prodígios lá, fazendo eles acreditar que lá é certo? Nesse ponto ele estaria traindo a própria igreja católica. A própria igreja estaria causando até mesmo divisão entre essas seitas que
que dizem viver esse mesmo Pentecostes aí, né? Que na verdade é um pseudo-Pentecostes. Oi, Pedro. Finalmente explicou, para explicar a questão dos meios que Deus deixou para a gente combater o demônio, porque andaram falando aí que é oração em língua. Não. Primeiro ponto também, quando vão os discípulos, né, vão pedir para Jesus, mestre, ensina-nos a orar, como os discípulos de João ensinou, né, como João ensinou os discípulos dele. Jesus ele não faz, como muitos pentecostais por aí, pega uma vogal ou então uma consoante. Não, Jesus falou assim, quando for rezar, faz assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. É assim que ele ensina. Bom, para rebater algumas objeções que pessoas podem levantar, é o seguinte: mas só que Jesus falou, né, eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem, falarão novas línguas. Ou línguas estranhas. Bom, na Bíblia mesmo, no original, não está línguas estranhas, e sim estrangeiras. Não está línguas estranhas ou desconhecidas do homem, mas sim línguas estrangeiras. Outro ponto também, nessa passagem Jesus fala, eis os sinais, né, que acompanharão aqueles que crerem. Se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Se manusearão serpente, né, essas também não vão te fazer mal algum, mesmo se picar, né, tal. Então, por que as pessoas só pegam a oração em língua? Por que elas não pegam serpente também, para mostrar que estão cheios do Espírito Santo? Por que essa parte do Evangelho eles não cumprem? Isso é mentira. Você entende? Outro ponto também, por que eles não bebem veneno? Porque está no Evangelho. Então, se você pegar qualquer pentecostal e falar isso, mas não tentará o Senhor teu Deus. Ué, e está tentando com o dom de línguas. E São Paulo fala que a línguas é um sinal para os infiéis, enquanto a profecia é para os fiéis. São Paulo fala também. E São Paulo também fala, se não tiver intérprete, cale a boca. Então eles não estão obedecendo São Paulo. E um homem da estatura de São Paulo, né, que goza de direito canônico ali, porque é bíblico, ele está ficando meio de lado nas assembleias. Então, tirando Paulo, né, para fora aí desses grupos aí de oração. São Tomás, ele, ao comentar também, né, que ele, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, né, ele deixa bem claro que anjo não tem língua, anjo ele é espírito, ele não tem língua. Então, São Tomás, ao interpretar essa passagem, ele vai falar que Paulo estava se referindo a pessoas com conhecimento angélico, porque os anjos, eles são intelecto, não são sentimento. Né? Então, mesmo se eu tivesse um linguajar igual ao de um anjo, ou seja, uma inteligência angélica, ou uma linguagem apenas meramente humana, se eu não tiver amor, de nada adianta. E São Paulo vai falar o quê? Para aspirar os dons maiores. Ele vai começar a falar da excelência do amor. Então, mesmo que essas pessoas rezem língua aí a ponto de dar nó na língua, né, de tanto enrolar a língua, se ela não tiver amor, não adianta nada. Mesmo se fosse verdadeiramente esse dom de língua aí, mesmo se fosse verdade esse dom de língua, se não tiver amor, de nada adianta, porque Deus ele entende a linguagem do humilde. Essa é a linguagem que Deus entende. Mas tem gente que justifica naquela passagem que fala gemidos inefáveis. Então, a questão também dos gemidos inefáveis, né, São Paulo vai falar isso aí no livro de Romanos, né? Igual, o próprio Cristo ele fala que a nossa carne também é fraca e o espírito, né, é forte. Então, muitas vezes nós não conseguimos expressar toda aquela alegria apenas com a nossa carne, né? Apenas com a nossa carne. Então, nós expressamos a nossa alegria de uma forma espiritual. Então, quando fala de gemidos inefáveis, né, o que é inefável? Ou seja, quando nós expressamos, né, com toda aquela alegria, com todo aquele gozo celeste, nós emudecemos. É apenas uma linguagem espiritual, é apenas uma linguagem de coração. Que aí fala, na visão de Santo Agostinho, ele fala que é uma expressão de amor. Ele fala, é apenas uma expressão de amor. E nisso daí não tem uma linguagem para poder expressar. É tipo assim, porque quem ama perfeitamente, não existe mais uma linguagem que consegue interpretar todo aquele amor. Então só um simples sinal, um simples gesto, já é uma oração em línguas. São Tomás ele também explica que na questão da oração em língua, que tudo na igreja é um sinal. Tudo na igreja é sinal. Então, o que ele fala? Que o simples contemplar a cruz já é uma oração em língua. Ele fala, já é um sinal. Por quê? Porque a cruz ali, ela está nos dizendo alguma coisa.
A pessoa que não consegue nem mesmo ler o Evangelho, ao simples fato dela contemplar a cruz e ver a via sacra, ela consegue compreender todos os sinais do céu só naquelas imagens, só nesses sinais, né? Então ela consegue compreender totalmente o Evangelho. Então isso também é uma linguagem. Linguagem é tudo aquilo que não é que só serve para ser expressado com a fala, mas é tudo aquilo que nós conseguimos compreender, né? Então isso aí também é sinal, isso aí. Ou seja, isso aí também faz parte do dom de línguas. Outro ponto também, o livro do Atos dos Apóstolos vai falar, né, que lá no Pentecostes tinha judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do sol. Medos, partos, elamitas, né, Capadócia, Ponto, enfim, todas as nações. E vai falar que quando o Espírito Santo desce, eles começam a falar, né, em outras línguas. Por que em outras línguas? Porque eles não falavam a língua de todos aqueles povos. Eles não falavam todas aquelas línguas. Não é igual Pedro. Pedro era um homem douto. Então, como é que Pedro, de repente, ele faz um discurso e converte mais de 3.000 pessoas, sabendo que existia todas essas pessoas ouvindo o discurso de Pedro? Então, ali foi dado o dom das línguas para que ele falasse a língua de todos os povos e todos os povos compreendessem. Então, tanto é que eles ficaram tão admirados com esse milagre, com esse prodígio, que as pessoas que ouviam, né, os apóstolos pregarem ali, eles falavam: como que nós conseguimos ouvir na nossa própria língua materna? Não são todos eles judeus, como que nós conseguimos ouvir? Então esse é o verdadeiro dom de línguas. São Tomás, ele chega até a reprovar uma tradução simultânea, né? Como se ele falasse, né, tipo, uma vez e um entendesse ali na sua língua a princípio, e depois falasse para outro, depois falava para outro. Não, ele falou uma vez só, e todos entenderam ao mesmo tempo, né, o que Pedro falava. Ou seja, não tinha como também Pedro fazer uma aula ali, né, de língua. Eu vou estudar primeiro francês, depois eu estudo português, depois eu estudo japonês, né? Aí eu vou falar a língua de todo. Não, eles não tinham tempo. E Jesus, logo quando Jesus aparece ali no cenáculo, né, onde vai acontecer esse prodígio aí, né, 40 dias antes, quando Jesus aparece, Jesus fala: ide por todo o mundo e anuncie, né, o Evangelho, ou seja, pregue a boa nova. Imagina Pedro falando: mas Senhor, como é que eu vou chegar lá na China, né, vamos dizer assim? Como é que eu vou chegar lá na China, lá eu não sei falar em chinês, né? Então, por isso foi dado o dom das línguas aí, para que eles falassem e todos compreendessem. E nisso está contido o que? A igreja. Hoje a igreja está presente em todos os lugares do mundo, ela fala todas as línguas e todas as línguas podem compreender a igreja. E ela é um corpo só. Então ela é tipo assim, ela é uma pessoa só, falando todas as línguas ao mesmo tempo e todas as línguas conseguem compreender a igreja. O fenômeno que acontece em Pentecostes é diferente daquele que acontece em Gênesis 11, que é Babel. Lá no Babel, na Torre de Babel, acontece o seguinte: a mesma coisa que está acontecendo com os pentecostais hoje em dia. Eles falavam a mesma língua, uma língua só, em Babel, mas ninguém se entendia. Hoje, nos movimentos pentecostais, eles também falam uma língua só, que é essa língua aí que eles falam, né, que é a língua dos anjos, e eles não se entendem. Eles não se entendem, né? Então isso é Babel, sabe? Isso não edifica a Assembleia. Aquilo que o Pedro colocou também, né, de um padre que manda para poder vencer os diabos aí com a oração em língua, essa é a maior balela. Falam que é o meio mais eficaz, né? Oi? Deixam como assim, o meio mais eficaz que Deus deixou agora. Ou seja, é mais eficaz do que a missa para ele, né? É mais eficaz do que a missa, que é o sacrifício de Cristo. É mais eficaz do que o rosário, né, que foi defendido por todos os santos, em especial São Domingos de Gusmão, né? Nenhum desses movimentinhos aí, estou falando dos movimentos, né? Agora existem algumas ordens religiosas na igreja, igual, né, a ordem carmelita, a ordem agostiniana, franciscana, né, que foi santos que fundaram, igual São Francisco. Então as pessoas que fundam a ordem franciscana, elas deveriam, né, seguir as diretrizes de São Francisco. A carmelitana, né, igual ou Santa Teresa de Ávila ou São João da Cruz, deveria seguir um ou outro, ou no mínimo São Simão Stock, que recebe o escapulário. Oi, Leandro. Desculpa, Marcos. Eu ia pedir para você falar de forma taxativa o que Nossa Senhora falou para Santa Amanda. Não é perigoso eles entenderem a ironia literalmente, sabe? Que o padre lá, você fez a ironia. Lógico que nunca chega ao valor da missa, né? Mas ainda assim é perigoso alguém entender, se você puder. Sobre Santa. O que falar
assim, deixar bem claro que é a missa e o rosário, né? Não é perigoso eles entenderem essa ironia como uma verdade. Então, é isso. Então, o que acontece, né? Igual esses movimentos ainda, que Nossa Senhora deu o aval dela, igual os carmelitas, né, e tal. É lógico que eles têm uma obediência, seguir, né, ao que Nossa Senhora propôs para as ordens. Agora, esses movimentos não foi fundado por nenhum santo. Você pega o caminho. Algum santo fundou o caminho? Mostra para mim esse santo. Neocatecumenato, RCC, algum santo fundou. Já sobre a Confraria do Rosário, teve São Domingos. Aí eu quero que qualquer um, dentro ou fora da igreja, entre contra a autoridade de Domingos. Se ele tiver coragem de ler, essa pessoa tiver coragem de ler, que ela leia pelo menos o Segredo do Rosário, que vai falar que Nossa Senhora matou literalmente um padre que caiu fulminando ali só por pregar contra o Rosário, contra a confraria, e um outro que viu o padre morrendo, mas achou que era por uma outra coisa, vai dar continuidade, né, ao que aquele herege havia feito ali. O outro também cai, só que não morre, porque daí ele se arrepende, né, e Nossa Senhora dá uma chance para ele poder pregar o rosário, ou seja, como ato de expiação da maldade que ele queria fazer. Bom, sobre a Santa Missa, o autor da missa é Cristo. É o nosso Senhor Jesus Cristo, o autor da missa. A Santa Missa, ela é um evento, ela é o maior evento que existe. Tem pessoas que falam assim que o maior evento que existe é o Carnaval brasileiro. Mentira. O maior evento que existe é a missa. A missa, ela não coube no tempo. Por isso, assim, ela é eterna, ela não coube no tempo. Ela é eterna. Então, a partir do momento que Jesus institui a Santa Missa ali no Calvário, né, como é algo que está além do tempo, mas até a última pessoa que ainda vai assistir, ela deve participar da Santa Missa. Senão ela não tem salvação, ela deve participar da Santa Missa. A Santa Missa, ela teve seu desdobramento, ela tem o seu desdobramento ao longo do tempo. Ela vai se desdobrando ao longo do tempo, até alcançar todas as gerações, né? Até alcançar todos os povos, até aquele que vai nascer. E Jesus, ele fala que esse sacrifício seria consumado no céu. Então, até no céu, ainda acontece a Santa Missa, porque daí já é o caso da ressurreição, que tudo seria missa também. Ali está o próprio corpo de Cristo. Corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. Corpo, sangue, alma e divindade. E não existe algo mais sublime, não existe. E na visão de São Pedro de Julião e Marte, quando ele vai falar da Eucaristia, ele fala que se nós pegarmos todo o sacrifício dos mártires, todos, pegar todas as orações dos mártires e de todos os santos e de todos os anjos, inclusive da Virgem Maria, não dá uma Eucaristia, porque a Eucaristia é Deus. A Eucaristia é Deus. Por isso nós chamamos, né, tipo de ação de graças também a Eucaristia. Também. Por quê? Porque não tem como a gente pagar por esse ato. Depois da Santa Missa, né, que é a arma mais poderosa, igual o papel, toda pessoa que comunga em ação de graça, né, em estado de graça, ela começa a se cristificar, ou seja, ela começa a se aperfeiçoar na questão de imagem e semelhança de Deus. Ela passa de uma condição adâmica, ou seja, de um homem velho, pecador, para uma condição crística, ou seja, ela começa a ser um outro Cristo na Terra. Aí vem a palavra cristão, que é um outro Cristo, quer dizer. Então toda pessoa que comunga em estado de graça, né? Ou seja, para satisfazer a justiça de Deus e por amor a Deus, ela começa a se associar ao próprio Cristo. É aquilo que São Paulo falava em Gálatas 2:20, já não sou mais nem eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então a pessoa ela vai se tornando. Para Santo Agostinho, Nosso Senhor ele fala, Agostinho, quando você come um alimento natural, aquele alimento se transforma em vós. Mas quando você come a minha carne, é tu que se transforma em mim. Né? A pessoa se transforma no próprio Cristo. Então aqui entra o sacrifício da missa. Por isso que para a missa, né, que ela acontece, toda a missa ela acontece no Calvário. Então Jesus, quando ele está ali crucificado no Calvário, ele está resgatando todos os méritos. Ele está alcançando para nós a nossa salvação, a nossa redenção, a satisfação, a propiciação, a intercessão, a ação de graças, tudo inserido ali no sacrifício da Santa Missa. Ele está alcançando para nós os méritos que um dia havíamos perdido, né? E na missa, ele espalha esses méritos, ele aplica esses méritos. Então lá no Calvário, que foi o sacrifício cruento,
ele alcança esses méritos. E na missa, que é o mesmo sacrifício, porém incruento, está sobre o véu do mistério, ele aplica essas graças na nossa vida. Por isso que é a oração mais perfeita, ou seja, é a oração perfeitíssima. Depois da Santa Missa entra a excelência do Rosário, né? Nossa Senhora mesmo, ela revela isso para muitos santos, em especial Santa Brígida, Alano de La Roche, para São Luís Montfort, São Domingos, que ela chega a revelar que depois da missa, a oração que mais agrada a ela é o Rosário. Então a igreja sempre coroou o Rosário com títulos e também com indulgências. Qualquer pessoa que poderia mostrar para mim nos estatutos da igreja, eu desafio essa pessoa a mostrar que meia hora, 1 hora de oração em língua diante do Santo Sacramento da indulgência plenária. Eu quero que essa pessoa mostre os documentos da igreja para isso daí, dando indulgência plenária, expiação de pecado. Eu quero. Ah, mas eu já vi muita gente expulsar o diabo com isso daí. O diabo, ele finge que sai da sua presença só para você acreditar que essa oração é válida. Mas o rosário, né? Agora, o rosário, se você quiser, a pessoa que tiver, né, vai assistir esse vídeo, e se ela quiser, eu posto os documentos. Eu posto. Né? E se ela não for católica, não acreditar nos documentos, a gente parte só pela Bíblia. Só pela Sagrada Escritura a gente parte. Isso aí eu lanço esse desafio para qualquer pessoa. Essa oração língua não dá indulgências, já o rosário ele dá. Muitas pessoas vão falar assim também, dessa oração em língua. Ah, mas é porque ela edifica a própria pessoa. Eu vejo pessoas 30 anos rezando ela e mata a missa dominical. 30 anos rezando, ou seja, não edificou nada. E mata as missas de preceito. Continua de mini saia na missa, piercing satânico no umbigo. E está lá rezando em língua. E são pessoas que muitas vezes estão lá com o seu ministério, 20 anos dentro da igreja. Aí ela pega, sai fora da igreja, vai para a igreja protestante. Chega lá, ela encontra o quê? Oração em língua de novo. Ou seja, ela só mudou de residência. A família é a mesma. Só isso. Então não tem fundamento nenhum isso daí. E qualquer pessoa que falar assim, ah, mas é que o Papa aprovou essa oração em língua e tal, né? Querendo justificar esse erro na pessoa do Papa. Primeira coisa, o Papa, quando ele dá uma opinião, ele não é infalível. Ele não é. Ah, mas é o Papa, tá? É o Papa. Respeitamos o Papa, mas não acolhemos os erros. O Papa também falou que muitos ateus poderiam ir para o céu. E o Vaticano desmentiu depois isso daí. Daí como é que fica? Não foi o Papa que falou? O Papa, né, que foi o primeiro Papa, que foi São Pedro, ele já tinha recebido as chaves de Cristo, e Cristo falou, tudo, Pedro, que você ligar no céu, né, ligar na terra, estará ligado no céu. Desligou da terra, estarás desligado do céu. Jesus, depois de dar essa autoridade para Pedro, aí Jesus começa a falar, o Filho do Homem vai sofrer, vai ser, né, escarnecido e tal, né? Começa a falar. E Pedro pega e fala o quê? Senhor, que isso não te aconteça. E Jesus olha para Pedro, olha que ele já tinha a chave, já era Papa. Para trás, Satanás. Teu pensamento é de homem e não de Deus. E daí? Já era Papa. E Jesus falou para ele o quê? Para trás, Satanás. Porque o teu pensamento é de homem e não é de Deus. Quando Pedro ele proclama uma verdade de fé, é um dogma. E isso é uma revelação divina. Por isso que Jesus falou, foi o Pai que te revelaste. Só que ele, humanamente falando, ele não tem autoridade divina. Humanamente falando, ele não tem autoridade divina. Não tem. Ele é passivo de erro. Tanto é que São Paulo corrige ele lá em Gálatas 1,14, quando fala que ele não andava conforme a verdade do Evangelho. E daí, como é que fica? Né? Então, não é porque é o Papa. Igual, já teve muitos concílios na igreja que foi revogado, excomungado. Eu cito um concílio de Éfeso, teve um concílio em Éfeso que foi revogado, foi excomungado da igreja. Os franciscanos espiritualistas em 1318, depois de quase 70 anos atuando na igreja, foi excomungado. Sem contar os Fraticelli, sem contar o Silon, que também foram movimentos que ficou na igreja por mais de 40 anos e foi excomungado depois. E daí? Né? Como é que fica? Os outros não teve autoridade do Papa também? Esses outros movimentos também não teve autoridade do Papa? João Paulo II, ele reconheceu a teologia da libertação como boa para a igreja. Não demorou muito tempo, ele rasgou, excomungando a teologia da libertação. E daí, como é que fica? Agora, no céu, pode entrar a heresia? Não. Por quê? Porque quando ele fez isso, ele não estava usando as chaves de Pedro. Ele estava dando apenas uma opinião. Apenas uma opinião. Concílio Vaticano II. Ah, mas teve autoridade da igreja. Então,
O Papa que encerra o concílio foi Paulo VI. O que ele fala na locução ali para os bispos, dos cardeais, logo no encerramento? Esperávamos uma nova primavera para a igreja, mas o que veio foi a fumaça do inferno. Por uma brecha, um ser sobrenatural, de cujo nome é Lúcifer, tem invadido a igreja. Hoje resta apenas o caos, a incerteza e a segurança. E daí? Paulo VI disse daí, ao encerrar o Concílio Vaticano II. E ele disse sobre o concílio isso daí. Né? Sem contar, sabe, vários pronunciamentos de Papa que foram revogados por outros Papas. Entende? Agora, um dogma, que é uma verdade de fé revelada por Deus, aí é outra coisa, aí nós somos obrigados a acreditar. Porque daí sim ele gozou de um pronunciamento ex cátedra, né, que é um pronunciamento infalível. Aí é outra coisa. Caso contrário, não. Né? Alguma outra pergunta? Mas no caso desse ano da misericórdia, Francisco usou a chave. Sim, é para toda a igreja. Aí nesse caso aí é tranquilo. É um pronunciamento que ele deu para toda a igreja, com todos os bispos, todos os cardeais. Tipo assim, não foi uma opinião dele, sabe? Aí foi um pronunciamento do mesmo. Nisso aí ele usa as chaves de Pedro para o ano da misericórdia. Nisso aí toda a igreja deve submeter, certo? Caso contrário, tudo aquilo que estiver contra a doutrina da igreja, a doutrina católica, ele está passivo de erro. Ele está passivo. Então por isso que eu desafio qualquer um desses movimentos aí a provar essas coisas aí, independente do Papa que apoiou ou não. Eu quero que eles mostrem nos estatutos da igreja. Agora sobre o rosário, outras coisas que eu falei que eu mostro. Qualquer um quiser. Só que dá uma coisa. A partir do momento que eu apresentar os documentos, mesmo sem apresentar os documentos, mas a partir do momento que a pessoa estiver ciente da verdade e negar, automaticamente já se deu o juízo dela naquele momento. Porque foi dado a ela conhecer a verdade. Então, se ela negou naquele momento, se ela morrer naquele momento negando a verdade, ela não entra no céu. Ela não entra. Né? Ou seja, ela está duvidando de uma verdade de fé revelada por Deus. Então, ela não tem ligação com o céu. A partir desse momento aí, a pessoa que sabe da verdade e ela nega, ela está lascada. Ela pode encontrar milagre, prodígio, sinais, só quanto é canto que ela for. Só que ela vai para o inferno. Mateus 7, 21 fala isso daí. Ah, Senhor, eu fiz milagre no teu nome, eu expulsei demônio no teu nome, eu profetizei no teu nome, e Jesus vai falar, para trás, eu não te conheço. Então não adianta nada. Isso aí não são requisitos para entrar no reino do céu. Não são. Certo? Alguma outra pergunta? Continuar. Verdades eternas. Quem ama Jesus Cristo de todo o coração tem sempre diante dos olhos as verdades eternas e por elas regula suas ações. Quem ama Jesus Cristo entende muito bem o que diz a Escritura. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Toda a grandeza terrena é fumaça, é engano e lodo. O único bem e felicidade de uma alma consiste em amar seu Criador e em fazer-lhe a vontade. Nós somos o que somos diante de Deus. De nada vale ganhar todo mundo, se a alma se perde. Todos os bens da terra não podem contentar o coração do homem. Só Deus o satisfaz. Em resumo, é preciso deixar tudo para ganhar tudo. A caridade tudo crê. Há cristãos que não são tão perversos como aqueles dos quais falamos, os quais não creem em nada para viverem nos vícios, sem remorsos e com mais liberdade. Existem cristãos que acreditam, mas têm uma fé fraca. Creem nos sacrossantos mistérios, creem nas verdades reveladas do Evangelho, a Santíssima Trindade, a redenção, sacramentos e outras, mas não creem em todas. Jesus Cristo disse: felizes os pobres, felizes os que choram, felizes os que sofrem perseguições, felizes vós, quando vos amaldiçoarem e disserem todo mal contra vós. Foi assim que falou Jesus no Evangelho. Mas como se pode afirmar que creem no Evangelho os que dizem: felizes os ricos, felizes os que não sofrem, felizes os que procuram prazeres, infelizes os que são perseguidos e maltratados pelos outros? É esforço dizer destas pessoas que ou não creem no Evangelho ou só creem em parte. Quem crê em tudo aceita como felicidade e graça de Deus o ser pobre, o estar doente, o ser mortificado, desprezado e maltratado pelos homens. Assim crê e assim fala quem crê em tudo o que o Evangelho diz. Essa pessoa tem um verdadeiro amor a Jesus Cristo. Então aqui ele dá um raio-x para ver como é que está a nossa alma, se está amando verdadeiramente a Deus ou não. Então, gente, quer saber se está no caminho certo? Pega ali, primeiro, os 10 mandamentos, né? Que ali é uma via para a nossa salvação. Mas sim, para estar amando num estágio de perfeição já, no estado de santidade mesmo, aí as bem-aventuranças.
as bem-aventuranças, né? Porque o jovem rico, ele amava. Tanto é que ele fala, eu observo os 10 mandamentos. Jesus não falou para ele, mentiroso, você não observa. Ou hipócrita, né? Não. Só que quando Jesus falou para ele vender tudo e dar o dinheiro, né, aos pobres, ele fica triste e vai embora, porque tinha muitos bens. Ou seja, ele não queria entregar toda a sua riqueza. Bom, Jesus poderia falar, dá tudo o que você tem aos pobres. Não, Jesus falou, vende o que você tem e depois dá o dinheiro aos pobres. Jesus ele estava já passando o jovem rico por um estágio de perfeição. Ou seja, 2 vias que o ser humano precisa de passar. Primeiro, o desapego dos bens. Por exemplo, casa, carro, terreno. A outra, o dinheiro. Também é um outro bem. O dinheiro. Então tem pessoas que ela não vai, pode não acumular tantas coisas como casa, carro, mas tem uma conta farta no banco. Ela tem esse receio de desfazer do dinheiro. Outras não têm muito dinheiro, mas tem muitos bens. Aí ela também já não vai querer dispor desses bens para fazer dinheiro e depois ainda dar aos pobres. E depois desse processo, seguir Jesus Cristo. Então exige muita fé e exige muito amor. Mas que tem aquele que não tem nada, mas que briga até pelo prato pau velho. É o que Jesus fala, vão perder até aquilo que eles acham que tem. Vão perder. Por quê? Porque as bem-aventuranças, a primeira coisa que vai começar a falar o quê? Bem-aventurados pobres de espírito. Então essas pessoas que não têm nada e está nessa soberba aí, então ela é rica de espírito, ou seja, ela está cheia de si, mas vazia de Deus. Ela não tem nada. Já tem pessoas que é tão pobre, que a única coisa que tem na vida é dinheiro. Isso é pobreza. Não tem o amor de Deus. Não que Deus não ama, ela que não se abre esse amor. Né? Ou seja, ela que não busca amar a Deus verdadeiramente, ou seja, essa correspondência de amor. Isso ela não tem. Né? Depois vai ficar inventando moda aí dentro da igreja aí para falar que combate o diabo. O que combate os demônios? É a oração? É a oração em língua ou qualquer oração? O que combate os demônios é o amor. Ele não resiste ao amor. Se ele resistisse ao amor, ele estaria no céu agora, amor. Ele não resiste à paz e nem ao amor, o demônio. Por isso que o centro de toda a nossa oração é o amor. Porque o próprio São Paulo ele fala que se não for por amor, de nada adianta. Porque rezar, os protestantes também rezam. Rezar, os muçulmanos dizem que rezam 5 vezes por dia. Os judeus rezam. Entende? Por que muitos não conseguem combater os demônios? Porque muitas vezes é uma oração egocêntrica, querendo chamar a atenção apenas para cima de si. Então muitas pessoas conseguem rezar lá dentro da igreja, lá debaixo do sacrário, nessas reuniões pentecostais. E dá a mão, e reza, e chora, e canta, e pula e tudo. Só que dentro do quarto, ela não reza. Aquilo que Jesus falou, entra no teu quarto, ela não reza. Às vezes ela quer apenas externizar uma carência. Só isso. Não é uma oração. Só quer, né, expor uma carência dela. Agora, as pessoas que amam verdadeiramente a Deus também, uma coisa que ela preza muito é o silêncio. É o silêncio. Por isso que quem ama verdadeiramente fala muito mais com gemidos inefáveis do que com palavras. Apenas um olhar, uma expressão, seja uma linguagem do amor. Isso é uma vida contemplativa. A pessoa, quando ela chega nessa vida contemplativa já, né, apenas nessa linguagem de comunicação, a linguagem do amor perfeito, ela atinge o último estágio, é o último estágio das moradas e o último estágio das bem-aventuranças. E o último dom ali, sabedoria. E a sabedoria, ela exatamente está ligada na palavra sabor. Sabor. Ela tem uma vida saborosa, uma vida contemplativa. Foi por isso que Jesus disse, sede sal da terra. Porque sabedoria está ligada a essa palavra sal. Ou seja, é uma pessoa que dá um tempero diferente para o mundo. Ela tem uma essência divina. E é gostoso, ou seja, é saboroso ficar perto de pessoas assim. Bom, encerrando, né, nossa aula de hoje, se for alguma dúvida, né, alguém tem mais nenhuma dúvida, alguma pergunta? Mas, de repente, convidar o pessoal a conhecer o que é a Conferência Voltada pelo Monfort. A gente que teve a graça de Deus de fundar uma aqui em Paranavaí ou em Santa Isabel, se pudesse só fazer o convite e falar ao pessoal, quem quiser conhecer, fazer contato com você ou com o pessoal que era na confraria. Eu faço esse convite aí, citando São Padre Pio.
Padre Pio, ele também tinha o seu grupo de oração, e era o rosário. Não é à toa que o Padre Pio rezava mais de 20 terços por dia. E o grupo de oração dele era o rosário, o grupo do Padre Pio. E quando perguntaram para ele, Padre, mas por que o senhor reza tanto terço? Ele falou assim, porque se Nossa Senhora pediu, é porque é muito importante. Eu volto a bater na tecla mais uma vez. Não tem uma aparição de Nossa Senhora que ela pede oração minha. Não tem uma. O nosso Senhor Jesus Cristo. Já sobre o terço, ela faz esse pedido. Em todas as suas aparições. Em especial em Fátima. Né? E nós temos a graça dada por Nossa Senhora. Se foi dado por Nossa Senhora, foi dado por Jesus. Porque a vontade deles não estão em contradição. Né? Dado por Nossa Senhora de erigir a Confraria do Rosário aqui em Paranavaí. Que acontece todo mês, no primeiro sábado de cada mês, às 2 horas da tarde, no Jardim São Jorge, né, na paróquia Nossa Senhora do Carmo, às 2 horas da tarde. Meditamos os mistérios do Rosário, meditados ali na Sagrada Escritura, e logo à noite nós temos a missa, que é dedicada a todos os confrades, ou seja, a todos aqueles que participam, né, das santas orações do Rosário. Temos a graça de alcançar as indulgências plenárias, só na oração do Rosário. Indulgência plenária é a expiação completa dos nossos pecados. Porque uma coisa é o perdão que alcançamos no confessionário, caso uma ofensa gravíssima. A outra coisa é a expiação, que é a satisfação. Então, na indulgência plenária, a pessoa ela não passa nem pelo purgatório, se ela alcançou as graças da indulgência plenária. E o Rosário nos dá isso. O Rosário é o compêndio do Evangelho, é a meditação de todo o Evangelho. O Rosário é reviver, literalmente, cada passagem do Evangelho, é reviver. Os mistérios, né, do nascimento, os mistérios da morte e os mistérios da ressurreição de Cristo. Ele nos leva a viver cada um desses momentos, né, isso se dá na mística. O Rosário também, ele é o cordão umbilical, é aquilo que nos conecta, aquilo que nos liga à Nossa Senhora. É o meio por onde ela derrama os nutrientes dela na nossa vida para o nosso crescimento, tanto espiritual quanto também para a nossa vida física. Temos também o grupo de Santo Terço, que acontece todo sábado às 9h15 da noite, no Jardim São Vicente, né, Paranavaí. São graças dadas por Deus e por Nossa Senhora. Convido a todos a fazer a oração, né, do Rosário, como Nossa Senhora disse em Fátima. Rezo o Rosário todos os dias para alcançar a paz no mundo. As pessoas reclamam tanto que está em uma perturbação total na família, e Nossa Senhora falou que o Rosário tem uma dimensão de alcançar a paz, uma dimensão para o mundo todo. Né? Para o mundo todo. Por que não para a minha família, então? E João Paulo II ele fala que família que reza unida, permanece unida. Antigamente as pessoas se reuniam no Rosário, né, em família, para poder rezar o Rosário ali, pelo menos o terço. Hoje, infelizmente, as pessoas abandonam a família, desmoronam a família, xinga pai e mãe e troca o Rosário por uma oração desconexa ainda. É o fim do mundo. É o Apocalipse. Amém? Encerramos com a nossa oração, né, conforme está no livro aqui de Santo Afonso. Para encerrar, né, esse momento, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu amado Redentor, vida de minha alma, eu creio que sois o único bem de ser amado. Creio que sois aquele que me tens maior amor, porque chegastes a morrer consumido de dores por mim, só por amor. Creio que nem nesta vida, nem na outra, não há maior felicidade do que vos amar e fazer a vossa vontade. Tudo isso creio firmemente, e por isso a tudo renuncio para ser todo vosso e só a vós possuir. Ajudai-me pelos méritos de vossa paixão e fazei-me ser como desejais que eu seja. Verdade infalível, eu creio em vós. Misericórdia infinita, eu confio em vós. Bondade infinita, eu vos amo. Amor infinito que vos destes todo a mim na vossa paixão e no sacramento da Eucaristia, eu me dou todo a vós. Também a vós me recomendo, Maria, Mãe de Deus, refúgio dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe
me ilumine. Amém. Nossa Senhora de Aparecida, rogai por nós. que recorremos a vós. Estivemos unidos e permaneceremos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E bendigamos ao Senhor. Deus. Graças a Deus.